Queridos amigos e irmãos que sintonizam a www Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Estamos gravando hoje, numa linda manhã de final de julho, onde a brisa refrescante revitaliza os nossos corpos e energiza os nossos espíritos. Nesse instante, estou de frente a uma árvore óleo grandiosa, aonde as suas folhas miúdas se desprendem dos galhos, caindo na relva molhada, fazendo assim aquela metamorfose de transformação aonde a seiva da vida procura oferecer a todos os seres viventes, desde o mínimo, desde o mais pequeno, o princípio da possibilidade de vida para que todos nós possamos alcançar a nossa destinação, que é a perfeição relativa. Fico nesse instante imaginando a bondade, a grandiosidade de Deus. Ele que é pródigo em nos oferecer tudo aquilo que necessitamos para a nossa caminhada. Eu espero que esta paz que eu estou desfrutando nesse instante possa estar com todos os nossos amigos, queridos ouvintes da Rádio Fraternidade. Nós vamos hoje iniciar a leitura do capítulo 4 do livro Nas Voragens do Pecado, aonde, conforme já dissemos algumas vezes, o espírito Charles, através da mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, traz-nos a narrativa de uma história acontecida na França entre o século XV e XVII. Hoje nós vamos ver um encontro de Ruth e Carolina com o Capitão da Fé. O capítulo intitula-se Seu Primeiro Amor. Afastando-se da Praça Rosada, onde acabara de ver pela primeira vez, sem o saber, a sobrevivente do massacre de La Chapelle, agora transformada em uma dama de Lavigne, murmurava Luís de Narbonne consigo mesmo. Quem será tão linda jovem? Meu Deus! Dir-se-ia a mesma imagem que me vem aparecendo em sonhos ultimamente, qual arrebatadora visão celeste. Sim, é a mesma, cuja silhueta gentil já me alvoraça o coração. Encontra-se ela no Palácio Raymond. Será uma Lavigne? Que seja assim, e Arthur irá me auxiliar os intentos, se porventura reticências. Chegou então à casa onde residia, fatigado das peripécias impostas pelos deveres militares do momento. Taciturno e quedo, subiu as escadarias do seu palácio, ocultando algo entre os dedos fechados e deixando repercutir as passadas pesadas das suas botas nos degraus de pedra. Acima, esperavam-no 2 criados de quarto, que, em silêncio, tranquilos, desarmaram-no e despiram-no das suas cotas de malhas. Cotas de malhas é uma espécie de blusa interior, tecida em fios de aço ou ferro, servindo de defesa contra os ataques de espadas e punhais, sempre possíveis na época. Imaginem, queridos ouvintes, termos que dormir com um pijama desse. Certamente ninguém conseguiria. E muito menos estar o dia todo. Uma espécie de tecido feita em fios de aço ou ferro. Já pensaram? Mas além essa copas de malhas, tiraram os escravos também os seus braceletes, joelheiras de aço, com que completava o seu armamento individual, depois de se ajoelharem sutilmente à sua frente para lhe receberem a bênção. Pois não ignoravam que, além de Senhor,
de Narbonne era príncipe teólogo, um sacerdote, por assim dizer, a quem só faltariam os derradeiros juramentos para se ordenar. Mas tão amoroso e magnífico cerimonial fora realizado sob a mais perfeita discrição. Aliás, a existência comum do jovem capitão decorria diariamente sob a dura disciplina da inquebrantável rotina. Raramente lhe ouvia uma voz, pois só de longe falava, e ao fazê-lo seria como murmúrio discreto e breve, hábito conventual que jamais perderia até os dias presentes. Naqueles trágicos dias de confusões e homicídios coletivos, suas tarefas eram divididas em duas partes distintas. De sol a sol, seria ele o cavaleiro da fé católica romana, na ampla expressão do termo então considerado, o qual, em nome da Igreja, zelava pela sua estabilidade no solo parisiense, obrigando-se aos caprichos da rainha poderosa, como conviria a um oficial militar, comandante de uma força. Então agia como soldado, conquanto o fizesse sob os auspícios da Igreja. À noite, porém, até as primeiras horas da madrugada, era ele o devoto fervoroso e humilde, o teólogo apaixonado, aprofundando-se na leitura de pergaminhos e livros, pois eram esses os deveres do crente praticante. Orações, confissões, penitências, meditações, aulas, debates junto a luminares eclesiásticos. Geralmente só se permitia recolher quando a ampulheta das sacristias de Saint-Germain e Auxerrois, sua igreja preferida, não longe da qual residia, anunciava que novo dia se iniciava. Comungava-se, no entanto, diariamente às 7 horas da manhã, refeitas suas férreas energias por um breve sono, e iniciava atividade às 8 horas pelo verão e às 9 quando era inverno. Metódico até ao automatismo, deixava-se levar como se tudo obedecesse por um impulso natural, independente das próprias cogitações. Sua residência, não obstante, era luxuosa e disposta com arte apurada, digna de um filho de rei, como se dele diziam que era. Mas solitária e impressionante pela vastidão, era também sombria, dado que Luís, servido apenas por homens e desinteressado das mulheres, jamais franqueava seus salões a festas ou a reuniões recreativas, senão somente a assembleias solenes do clero. Seus homens de armas acomodavam-se além num quartel de sua propriedade, para os lados da Bastilha de Santo Antônio, apenas permanecendo no palácio reduzido número de guardas. E vem uma explicação de Charles a respeito da Bastilha. Bastilha era a famosa e terrível prisão de Estado em Paris, e que foi destruída pelo povo a 14 de julho de 1789, no início da chamada Revolução Francesa, e denominada Bastilha de Santo Antônio, por se achar exatamente localizada nas proximidades da porta do mesmo nome, ou barreira, que dava ingresso à cidade. Nessa tarde de 20 de outubro, seus criados o notaram porventura ainda mais preocupado. Nem mesmo durante o banho abandonara o objeto que ocultava na mão fechada. Passava-o de uma mão para outra, para não ser lavado e estragado pelos criados, na grande bacia de cobre em feitio de tina, que então fazia às vezes de excelente banheira, luxo principesco do século XVI,
que nem todas as casas abastadas logravam possuir. E à mesa da ceia, a qual se sentava comumente só, depôs o mesmo objeto sobre o linho do toalhado, cobriu-o com seu barrete, a fim de que não fosse surpreendido pelos serviçais. Esse objeto era o botão de rosa rubra, símbolo do sangue derramado, que a suposta Otília lhe atirara ao vê-lo passar sobre suas janelas. Comia muito o jovem capitão da fé, mas bebia pouco, servindo-se geralmente apenas de água pura. E vestia-se, fora das obrigações militares, como de uso entre os alunos de teologia das classes mais nobres da sociedade. Uma espécie de uniforme muito honroso, que implicaria o militar e o religioso, o qual envergava com orgulho. Calções curtos, que iam dos joelhos de cor escura, meias de seda forte e botas finíssimas, que igualmente seguiam aproximadamente até os joelhos. Túnica ampla, espécie de saia ou sotaina curta, que também não passava dos joelhos, ornada de gola virada. Capa ampla, esvoaçante, com um colarinho idêntico, branco. Um barrete quadrado, em pequenas dimensões, porém destituído de enfeites e borlas, completava a curiosa indumentária que nem a todos seria permitido envergar. Mais uma explicação desta feita da médium. Depois de muita meditação e preces, convimos em conservar a descrição da presente indumentária, tal como foi ditada do espaço e como foi por nossa vidência alcançada em quadros que nos foram mostrados. Não obstante, é sabido que mesmo no século XVI, o uniforme dos alunos de teologia católica não era bem esse, e sim uma sotaina comprida com gola virada, a capa ampla, esvoaçante, com colarinho e um barrete quadrado sem borlas. Consultado o espírito autor do livro sobre o caso, insistiu para que transcrevêssemos conforme fora ditado o trecho, o que obedecemos. Essa foi uma nota de rodapé de Ivone A. Pereira. Após o repasto, o café da manhã, dirigiu-se Luís em liteira para a igreja de Saint-Germain, a fim de meditar, confessar-se e entregar-se às devoções diárias, pois tal uniforme não permitiria ao seu ocupante cavalgar. Não seria muito provável que em Paris, por essa época, existissem homens, principalmente jovens, que se apresentassem maior ardor religioso, mais difusa circunspecção nos atos praticados dentro e fora da religião. E esse homem, modelo de juventude moralizada e séria, incapaz de uma deslealdade em qualquer setor a que emprestasse suas energias. Esse jovem de 25 primaveras, cuja honradez inatacável seria certamente rara em todos os tempos. Esse caráter elevado e reto, até a admiração e louvor, não seria também tão só um crente fanático, selvagem em matéria religiosa, tornando-se feroz diante dos adversários da igreja que supunha absolutamente a única divina, mas ainda um dúlcido coração, afetuoso e veemente para com aqueles a quem amasse, pronto a todos os sacrifícios pelo objeto de sua estima. Quando soaram as 10 horas dos sinos de Saint-Germain, o capitão da fé, que se mantinha ajoelhado em seu genuflexório da capela-mor, não longe do altar, como príncipe que era, e que naquela noite parecia inquieto durante as orações,
retirou do bolso da túnica um retalho de papel em branco, traçou algumas linhas com a pena de pato retirada do estojo de estudos, que à noite nunca o abandonava, e voltando-se ainda ajoelhado a ver o seu escudeiro que rondaria pelas proximidades, disse-lhe num murmúrio: vai à Praça Rosada, chama a guarda do Palácio Raimon e faze chegar a dama dos cabelos de ouro, que hoje à tarde nos presenteou com uma gentileza, a mensagem que aí tens. Vai depressa. Espero-te neste mesmo lugar, meu bom Rupert. Vai. Não reveles, todavia, o meu verdadeiro nome, ainda que te perguntem. E enquanto Rupert se retirava, ele fixava o altar com as mãos unidas em súplica e murmurava comovido nas profundidades do coração: meu Deus, praz a ti que a felicidade do amor ilumine os dias de minha vida. Tão sombrios foram eles sempre, sem jamais me concederem a oportunidade, desde a infância, de sentir um coração devotado pulsando junto ao meu. Meu coração, Senhor, anseia por amar e ser amado. Não obstante o receio que me oprime de ser atraiçoado pela mulher. E apesar da máscara, de rígida indiferença que me vejo obrigado a afivelar ao rosto, todavia, tenho medo, muito medo do amor. E creio que muito mais me conviria dedicar-me inteiramente a ti, Senhor. Tem, pois, piedade de mim, teu humilde e pobre servo, neste instante em que o meu futuro está em jogo dependendo da resposta de uma carta. O escudeiro, a serviço de Luís de Narbonne, galopou rápido, e como a Praça Rosada não distasse muito da célere igreja, em menos de 2/4 de hora entregou a Gregório, que o recebeu cheio de susto, o papel disposto em canudo que um pequeno anel prendia. Gregório subiu ao primeiro andar impressionado e pávido a participar à jovem ama da inesperada visita, enquanto Rupert se detinha à espera no saguão iluminado por 2 pequenos lampiões, galhardamente apoiado em sua espada e em amigável palestra com Camilo. Ruth Carolina, ou antes, Otília de Lavigne, na sua nova personalidade, herdada daquela companheira amiga, ex-noiva de seu irmão, que, por sinal, com ela fizeram um pacto de vingança, recebeu das mãos trêmulas do servo o documento inesperado com um sorriso singular, que não se saberia se de satânico triunfo, julgando prestes à execução dos planos que trazia em mente, ou se de gloriosa emoção de amor, sentindo-se requestada por aquele que lhe inflamaria o coração. Sentada em sua grande poltrona de fino lavor e alumiada por um candelabro que a dama Blandina sustinha, a formosa provinciana leu estas expressões escritas em caligrafia trêmula, que revelavam emoção e nervosismo de quem as escrevera, e as quais a juventude dos dias atuais se afigurarão piegas e muito primitivas, mas que na época em que foram traçadas seria um sensacional documento que nenhuma dama desdenharia receber quando provindas de um cavalheiro bem posto na sociedade. Dizia a missiva: linda princesa dos cabelos de ouro, quem és tu? És, porventura, um anjo exilado dos céus? Ou antes, serás a fada dos meus sonhos, tantas vezes entrevistas pelos anseios do meu coração,
durante a solidão das minhas horas ou em meio das minhas genuflexões, nos recintos sagrados da igreja onde costumo procurar a paz e a esperança para as aflições diárias? És com certeza solteira? Ou para a infelicidade minha serás esposa de um venturoso mortal? Quem é ele? Sejas quem for, uma verdade desejo confessar-te. Estou louco de amor por ti, desde esta manhã que te vi, e mais enlouquecido ainda desde esta tarde. Pois eu que te escrevo, sou o cavaleiro feliz que de tuas mãos mereceu o mimoso botão de rosas, dádiva preciosa que aqui está, junto do meu coração. Não descansarei enquanto não permitires que te fale. Dize-me, pois, ao meu jogral, qual a santa missa que frequentas todas as manhãs, para que se me torne possível orar a Deus junto de ti. Sou eu, o teu cavaleiro desta manhã e desta tarde. Aí vemos então a carta cheia de amor que Luigi Narboni mandou para Ruth Carolina, agora revestida da personalidade de Olivia de Lavigne. Muito bem. No próximo capítulo daremos sequência à narrativa, aliás, no próximo programa, né? Daremos sequência à narrativa deste capítulo interessante, onde nós teremos o encontro de duas almas, ou dois espíritos, que através dos erros dos tempos vêm buscando se acertar, não obstante as paixões avassaladoras que sempre o arrastavam para a desdita e para o mal. Vejamos no próximo programa qual será a reação de Ana Carolina ou Otília de Lavigne diante de tão expressiva e formosa carta. Que Jesus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz.